Espero que tenham gostado desta reportagem da nossa linda Neuza Souza. Regressamos ao estúdio, pois já tenho ao meu lado a comentadora Sona Fati. Ela que hoje vem acompanhada com o fashion blog Telmo Van Dune. E juntos vamos conversar sobre o poder da imagem na comunicação. Como a nossa roupa comunica antes de falarmos. Olá, bom dia, minha Sana. Alô, minha querida viva, como é que estás? Eu estou bem. Estás lindíssima. Obrigada, meu amor. Telmo Eu está estou vestida, maravilhoso hoje também. estou vestida pela Private, estás a ver? Só ela para me pôr assim maravilhosa. Telmo, como estás? Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Sónia, é sempre um gosto ter-te aqui. Tu sabes disso. Obrigada. Somos amantes da comunicação e eu quero muito hoje falarmos e abordarmos esta outra faceta que a comunicação também nos traz, que é a roupa. Sim. Então, o que é que a nossa roupa diz antes de falarmos? Ai, diz tanta coisa. Eu tenho uma frase célebre sempre. Ela é a primeira. É o primeiro elemento que impacta a nossa roupa, é logo o primeiro. Antes de nós falarmos, antes de demonstrarmos o nosso conhecimento, a nossa competência, a roupa é que comunica sempre. Por uma série de elementos que eu tenho a certeza que o Telmo também vai nos ajudar aqui a identificarmos. Mas sim, a roupa é importantíssima. E não é assertivo, não é inteligente nós ainda hoje continuarmos a pensar que a roupa não conta, porque ela realmente conta muito. É claro que o seu peso e poder vai variando ao longo da nossa vida, porque sendo jovem, numa fase inicial da carreira, a roupa tem outra importância. Na fase intermédia, que já temos experiência, consolidados, em que mostramos o nosso potencial máximo, tem outra importância. E depois naquela fase já final de carreira, a caminhos largos para a reforma, que tem o privilégio de lá chegar, depois também representa outra fase. É verdade. Ela não tem o poder equivalente em todos os estágios da verdade. nossa vida verdade. e precisamos perceber isso também para ajustar o nosso investimento e até a nossa relação com ela, porque também não é uma relação fácil, exige organização da nossa parte para tornar a rotina, o dia a dia mais simples possível. É verdade, muito bem. Porque há essa diferença e depois vamos tentar entender qual é que são essas diferenças. No entanto, aqui com o nosso Telmo, há aquele ditado que se diz: a primeira imagem é o cartão de visita. A forma como aquela pessoa está vestida é um impacto que se cria logo de primeira instância. Podes até nem conversar com aquela pessoa, Sim. mas a imagem que ela traz com ela já diz muita coisa. Sim. É verdade, Telmo? Sim, e só para adicionar, diz-se sempre que não existe uma segunda oportunidade para marcar uma boa impressão, para deixar uma boa impressão. Isso faz todo o sentido. De certa forma, eu penso que nós temos de tentar, de certa forma, perceber sempre para onde é que nós vamos e levar também isso em conta com o que é que vamos apresentar, o que é que vamos vestir. Obviamente que nem todos os sítios temos uma certa indumentária para levar, ou devemos levar uma certa indumentária, mas ela comunica sempre e devemos levar em conta isso. Porque às vezes até podemos perder a oportunidade, ainda mais hoje em dia que vivemos no mundo do networking e tudo mais. Isso é inevitável, faz. Ainda bem que o Telmo falou isso, porque há looks e há indumentárias que falam muito, muito antes de nós e este é o tema que estamos a conversar hoje. No entanto, qual é que são as roupas adequadas para cada momento? Vá, por exemplo, numa palestra, Sónia, tu que estás habituadíssima a estar, como é que é o look adequado e o certo para passar esta mensagem assertiva e séria mediante o assunto que vais colocar? Nós temos que dividir sempre, porque eu gosto sempre dessa divisão do contexto formal ou informal, da temática. Se eu estou na fase inicial da minha carreira, estou no intermédio, eu estou já na fase final. Ok, boa. Os três estágios têm sempre muita responsabilidade. Se for na fase inicial, eu tenho que apostar em visuais, em peças de roupa, acessórios, cabelo, maquilhagem, barba, sendo homem ou mulher, que me traga credibilidade, seriedade. Porque eu estou no início, se calhar as pessoas ainda não me conhecem muito e é preciso ser um elemento adicional para impactar ainda muito mais. Se eu não estou no intermédio, eu já tenho provas dadas. No entanto, eu tenho outra responsabilidade, eu sou referência, acreditam em mim, não estão à espera de ter menos. Então eu tenho que manter... Impactar, de certa Exatamente, eu tenho que continuar naquela linha que eu própria construí ao longo do caminho. E se eu estiver já na fase final, o pensamento também é o mesmo, embora aí há mais condescendência sobre nós, porque já é a fase final, mas também não podemos defraudar de todo, porque há pessoas que têm sempre essa tendência, consciente ou inconsciente, estou na fase final,
afinal eu não vou investir tanto. Não, porque há gente que acredita em nós, há gente que se inspira em nós, os jovens estão-nos a ver e eles precisam de referências, de orientação. Nós devemos manter aquela linha que construímos ao longo do tempo, claro, com maior descontração, mas sempre com aquele respeito por nós, pelo público, pela verdade do nosso tema, pela credibilidade, pelo impacto do nosso tema. Devemos manter sempre isso. E essa escolha vai também pelas cores, pela textura dos tecidos, pelos acessórios e por aquilo que conversa com o nosso estilo. Exatamente. E com a nossa energia no momento também, que é importante. Também. Aqui para o nosso Telmo, que está dentro do mundo da moda também, como a Sona está, quais são essas cores que transmitem mensagens específicas? Ou as mensagens que gostaríamos de passar? Pode dar exemplos se quiser também. Claro. Nós trabalhamos, quando digo nós, vou-me incluir também aqui, porque além de fashion blogger, também tenho esta atividade como style advisor e consultor de imagem, e nós nos guiamos muito pela psicologia das cores, que também existe na questão da moda. Falaste há bocado da questão da palestra, por exemplo. Eu aconselharia talvez cores azuis, não aconselharia preto, talvez, que é muito pesado, ok? Mas o azul dá uma questão de serenidade e calma. Aliás, eu escolhi, por exemplo, este azul escuro mais por esse sentido, porque o mais importante é o que nós vamos falar, em caso de ser palestrante, nesse caso. Mas ainda assim depois podemos adicionar alguns detalhes que podem fazer a diferença e quem percebe vai dar conta que, ok, ele tem aqui um sense of style, ok? E isso acaba por deixar uma imagem um pouco mais bold. Depois temos cores, por exemplo, as cores mais claras, como o bege, que é uma cor também séria, mas traz alguma leveza, ok? O amarelo já traz assim, mais alegria e nós vamos divagando assim pelas cores. O vermelho, por exemplo, mostra uma pessoa muito segura, transmite paixão, transmite muita segurança. Okay? E o que é que o roxo transmite? O roxo. Eu a tentar buscar a minha cor. Não, vou passar aqui a bola para ti. O rosto transmite a espiritualidade, a serenidade. Ele conversa também na mesma linguagem do azul, mas ele depois tem acrescentado a parte da espiritualidade. Exato. Se reparares, quando frequentas os spas, os espaços assim mais espirituais, eles têm sempre o lavanda, que é o lilás, o roxo, nas suas várias tonalidades. O rosto tem Exatamente. isso. Ó Sona, porquê que quando estamos bem vestidos, onde sentimos bem com aquela roupa, estamos muito mais confiantes para comunicar? Porque nós estamos alinhados connosco próprios. Nós não temos nenhum elemento que nos incomode. Nós gostamos, nós assumimos isso e conseguimos transmitir muito mais a mensagem que nós queremos. A roupa também acaba por ser emoção. A roupa é cultura, a roupa é moda e a roupa também é emoção. Como o Telmo estava a falar, a emoção onde as cores conversam, porque ainda que, e é tudo muito válido o que o Telmo falou, mas e depois o que é que vai diferenciar aqui é o nosso estado de espírito. Se eu estou mais introvertida, eu não vou para as cores mais claras. Não vou. Eu vou ter tendência para escolher as cores mais fechadas, as cores mais escuras. Se eu estou num espírito alegre, extrovertido, muito bem, eu tenho mais tendência para as cores alegres. No entanto, o meu estado de espírito dá-me o discernimento, espera, eu vou para um ambiente formal, então ainda que eu esteja muito bem, deixa-me escolher o escuro. E aí o meu estado de espírito, a minha emoção fala muito mais alto, mas consegue-se alinhar muito bem com a minha escolha de cor. É um jogo muito bonito, muito interessante. Muito interessante. A consultoria de imagem ajuda muito a harmonizar. Bastante. Sim. Aqui para o Telmo, a forma como nos vestimos também pode influenciar a forma como os outros nos tratam? Definitivamente, isso é todos os dias. Isso é, eu penso que é mesmo todos os dias nós, principalmente se lidamos com pessoas, todos os dias sentimos as reações das pessoas naquilo que é a nossa indumentária, aquela forma como a gente se apresenta. Mas eu penso que nós também somos responsáveis com a imagem que a gente quer transmitir e depois a forma que a gente recebe esse feedback também. Por exemplo, sou exemplo disso, que há dias que quando eu quero vestir de uma forma mais street style, os meus colegas de trabalho
até meio que fazem assim movimentos tipo yo e tudo mais. Então, porque sem eu dizer nada, a minha imagem já está a comunicar. Já modificou logo toda a atmosfera do lugar. Exatamente. Ok. Isso, e quando falamos de imagem, não falamos só de roupa. Sim. Estamos a falar de postura, estamos Sim, a falar o asseio também, Sim, estamos a falar sem dúvida. de cabelo, por exemplo, para as senhoras, maquiagem também conta. Isso é um pacote, Sim. não é? Completo, que quando está bem alinhado, recebemos esse feedback e lá está, como eu disse no início, nós temos de ter um certo cuidado, porque isso, pronto, influencia da forma que as pessoas nos tratam, não é? Sónia, de que forma é que o nosso estilo pessoal deve adaptar-se ao nosso contexto profissional? Ui, esse é um desafio muito grande que não é fácil e compreende-se. O nosso estilo muitas vezes não se adapta, honestamente. Quem nos disser que se adapta está-nos a faltar Temos a que verdade. sempre moldar-nos. Temos que moldar. Temos que moldar. Muitas vezes não se adapta. E eu vejo isso quando eu tenho clientes de áreas mais formais, como a política, por exemplo, que é um estilo estritamente, que é um contexto estritamente formal. Sim. 100% não vale a pena. Eu sei que as pessoas gostam de tendências e modas, mas quem vai para a política, eu aconselho, não inventem roda. Aquilo já existe, os códigos de comunicação estão lá. Se a pessoa quer fazer carreira, seriedade, ser levada a sério, homem ou mulher, é para cumprir aqueles códigos, ponto final, parágrafo. Exatamente. As senhoras, como é que podem comunicar com o seu estilo para também não ficarem descaracterizadas? É pelos acessórios, pela maquilhagem, a cor do cabelo, corte de cabelo, a textura das peças de roupa. Poderá ser por aí. A mala também faz toda a diferença. E depois determinados detalhes, até pelo nosso portátil, tablet, parecendo que não, porque psicologicamente nós também não podemos de repente despirmos-nos de nós e entrarmos para o mundo paralelo. Não pode ser. Temos que cumprir sim, mas podemos com determinados detalhes, mas para isso temos que conhecer muito bem o nosso estilo para não confundir. Com determinados detalhes, incluir isso no nosso dia a dia e depois aproveitar o fim de semana. Mais uma vez, aqui vou-me focar só nos ambientes formais. Os ambientes formais, a imagem não tem folga. Não tem folga. Eu sei que custa, dói, é chato, sim, é, mas não, a imagem não tem folga. Porque normalmente quando nós pensamos na folga, vamos para o outro extremo. Sim. Esse extremo, depois, durante a semana, estamos a levar com mensagens pouco simpáticas, pouco agradáveis, principalmente se forem pessoas que têm uma posição pública muito visível. Exposta, exato. Exatamente, bastante exposta. Não há necessidade. Oh, Sónia, e é fácil, mesmo sem ter que mudar, lá está, não podemos mesmo mudar, é o que a Sónia falou, temos mesmo que nos adaptar ao que está ali, ao trabalho que escolhemos fazer, mas como é que podemos não perder a nossa autenticidade, se calhar? Ok, que temos que seguir aquele registro profissional, aquele estilo, aquela ética, mas ao mesmo tempo queremos manter um pouco da nossa autenticidade. Como é que isso é possível? Como é que Temos que conseguimos encontrar o equilíbrio entre isso? Sim, o equilíbrio aqui nós temos que ir por detalhes e pela aceitação. Ok. Eu tenho que aceitar que, profissionalmente, se eu escolhi é porque eu amo aquela profissão. Se eu amo o lado B, que é o sacrifício que eu tenho que fazer, é cumprir com os códigos daquela profissão. Sim. Esse pensamento é uma parte também não só exterior, a comunicação não verbal, mas a psicológica também, a relação connosco também. Temos que pensar nisso e fazer. Eu costumo dar sempre exemplo de quem é professor. Principalmente quando é professor de adolescentes. Não está a pensar que no verão vai à praia com peças mínimas, não é? E que vai colocar isso nas suas redes sociais. Principalmente se forem redes sociais públicas como as minhas são, porque são profissionais. Sim, sim. Não dá, não combina, não funciona mesmo. Então é o outro lado da moeda que as nossas profissões, todos nós que vamos escolhendo ter, tem. Mas temos que pensar sempre, ir pelos detalhes, como eu disse há pouco, e também trabalhar aqui a aceitação. Que também não é para a vida toda, é só uma parte bem grande da nossa vida. É só de segunda a sexta. Telmo, qual é que são os erros comuns que as pessoas cometem ao vestir-se para um evento importantíssimo? Já percebemos que o azul é essencial, é importante ter Sim, o azul. sim. O azul marinho, no Estamos a caso. falar aqui de eventos formais, certo? Sim, os eventos formais. Vou falar aqui da parte dos homens. Ok? Sim. Que A eu Sona, se acho, quiser, pode dar. que eu pode acho dizer da parte das que há aqui coisas que têm que parar já. Por favor. Último botão do blazer aberto, tem de estar sempre aberto, ou seja, neste caso sentado, abrir o blazer, mas, por exemplo, o último botão sempre aberto, mesmo quando a pessoa está de pé, ok? Isto é um erro comum mesmo.
Não. O erro é terem Não, sempre os exato, dois. é isso que eu ia Ou dizer. seja, tem que O estar facto sempre. de não ter os dois botões, isto é um erro comum, já, mas tem sempre os dois botões no blazer. Exatamente. Acontece quase sempre. Quase sempre. Mesmo. Quase sempre. E surge sempre a pergunta: se tem dois botões, porque é que não se deve fechar? Sim. Isto é uma história um pouco longa, mas é daquelas regras da alfaiataria, se posso assim Sim. dizer, que, pronto, não muda. Até deixa-vos muito mais confortáveis Sem se dúvida. for apenas com um Sem botão. dúvida. Por exemplo, sei que há muitos homens que fazem a combinação de gravata com lenço com lenço de bolso. Isto é um ok? erro também? Isto é um erro, tem que ser diferente, ok? Ok. Se for um homem que gosta do pandan, não pode? Ter igual? Sim, Camisa gostos são gostos. Ok. Eu estou a falar de regras. Ok. Que eu acho que é diferente, não é? Sim. Porque, por exemplo, se eu quiser, posso vestir como eu quero. Sim, No final mas do dia. são eu erros sou para a que o código liberdade coloca. também. Com certeza. Mas existem regras, principalmente no mundo do estilo clássico, Uhum. do homem, eu acho que é daquelas coisas assim meio extremistas às vezes. Ok? Por exemplo, eventos formais, usar sempre meia. Eu sei que hoje em dia há uma abertura de não usar meias, não é? Mas as meias têm que estar sempre. São eventos formais, ok? Tal como a Sônia disse, é nos detalhes que depois podemos fazer assim algumas diferenças, trocar algumas coisas. Por exemplo, para políticos, estamos há bocado a falar de política, talvez o perfume pode ser algo já mais pessoal e que fale muito sobre nós, assim, um perfume assim mais pesado. Então o resto pode ir dentro daquilo que são as regras, ok? Mas depois o perfume vamos fazer aqui alguma diferença. Tirando isso, depois talvez o lenço de bolso podemos também mudar assim um pouco a cor para trazer algo mais pessoal. Ok. De momento são estas regras que eu acho que é assim, pronto, me vieram assim a cabeça e eu sei que os homens. É porque o Cláudio já viu muitas vezes e o incomoda, com toda a razão. Exatamente. Sónia, qual é que são os erros comuns das mulheres? Olha, Ui. aqui ganhamos. Nós não andamos a cometer muitos erros. Ai, que bom. Honestamente. Não andamos. O nosso erro, outra hora, lá atrás, são os decotes pronunciados. Mas nós já percebemos. Nós estamos numa fase da. E que eu também falo que eu adoro também, não é? Mas enfim. Mas nós estamos numa fase da nossa vida. Entre o trabalhar por conta do outro e ser empresária, empreendedora, muito dinâmica, mas muito interessante no nosso entendimento, as mulheres, relativamente à indumentária. Até porque também há uma tendência de comportamento na moda que as regras também existem, porque os ambientes clássicos em termos de cores, textura, as chamadas peças-chave, o blazer está numa dessas listas. Essas regras existem, mas há maior abertura e flexibilidade para a mulher fazer as suas combinações. Muito maior abertura. E se queres que eu te diga honestamente, ainda bem. Porque em termos de roupa, a mulher tem muito mais desafios porque nós temos muito mais itens. Sim, Muito mais itens. Então é sempre muito mais complexo para nós, é sempre muito mais difícil e desafiante para nós conseguirmos conciliar tudo isto com toda a tarefa e gestão que nós temos de casas, rotinas, filhos para quem tem e tudo mais. Mas para as mulheres não há regras fixas, há flexibilidade, há a consciência pessoal qual é o impacto que tu queres causar. Sem dúvida. O que é que tu queres comunicar? Qual é o teu cargo? Que cargo é que queres alcançar? Qual é o cargo que tu estás a exercer agora? Há muito mais essa conversa interna e a partir daí a decisão é tomada. E estamos sempre bem. Oh, Sónia, no fim do dia, o que é o mais importante? Como nos vestimos ou como nos comportamos e comunicamos? Os três. Ok. Os três. E só para Estão dizer, alinhados? alinhados. Sempre. De igual forma. Só voltar rapidamente lá para trás. Sim. Mulheres, na dúvida, vestido, ponto. Ok. Na dúvida, vestido, fato, ponto. Ou vestido ou fato, ponto, estamos Sim. sempre bem. É mais fácil. É o mais Para fácil, homens prático. também. Cabelo, maquilhagem, estamos em pé. Muito bem. Os três sempre alinhados. Esse é o mundo perfeito. É claro que dependendo da fase da vida em que estamos, ora investimos mais num ponto, ora no outro, mas é assim, a diferença entre eles não pode ser
abismal. grande. Não pode, tem que estar muito equilibrado. Porque de que adianta eu estar muito bem vestida quando abro a boca, não sou interessante Sim. e tenho um comportamento inadequado. De que adianta eu abrir a boca e ser super competente e estou em contexto em que eu devo estar bem, estou completamente desadequado. E de que adianta eu ser uma má pessoa, ter um péssimo comportamento, falo bem e visto-me bem. Então Não tem que co- estar os três Os elementos três alinhados. têm que estar Perfeito. alinhados. Perfeito. Não há culpa. Sónia, meu amor, obrigada mais uma vez pelo teu O gosto é contributo todo meu. de coração. Telmo, muito obrigada Obrigado também eu. por ter aceito o Obrigado. nosso convite. Ora, essa. Espero por ti mais vezes aqui, tá? Antes do intervalo, vamos ao palco ouvir mais um tema do cantor Memphis Júnior. Não sai daí que está um espetáculo.